Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu vou atrapalhar um pouquinho o cameraman, porque eu estou mexendo aqui com a cadeira, mas ele se move. Eu agradeço a Deus a oportunidade e eu quero, em pouco tempo, ensinar você aquilo que eu digo que é a maior revelação que Deus tem me dado. Existem palavras que você ministra a vida inteira e você vai repetir e parece que é algo comum. Mas todas as vezes que eu ministro sobre heranças espirituais, eu sei que é incomum. Eu sei que é aquela palavra que eu poderia chegar e dizer, assim diz o Senhor, porque verdadeiramente foi algo muito especial que Deus me entregou. E eu tive que quebrar muitos paradigmas. Eu me converti aos 14 anos, a minha conversão e toda a minha caminhada foi numa igreja tradicional, que sempre negou a existência de heranças espirituais. O nome maldição, heranças espirituais ou heranças hereditárias, é tudo a mesma coisa, legados geracionais. Eu chamo de heranças espirituais para ficar mais bonitinho, porque se eu falar maldição, você vai dar um pulo e vai dizer, eu não tenho isso na minha vida. Mas a maldição, queridos, ela é um evento bíblico, é um acontecimento bíblico, do Gênesis ao Apocalipse. A maldição é uma ação permitida por Deus. Na verdade, é Deus quem amaldiçoa. Deus chega para Caim e fala, cadê Abel, seu irmão? E Caim fala, acaso sou eu tutor do meu irmão? Deus fala para Caim, és agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoa Caim? Deus. Assim como ele amaldiçoa a terra, assim como ele amaldiçoa a mulher para parir com dor, assim como ele amaldiçoa o homem para suar e ganhar o seu sustento do pó da terra. E todo o Velho Testamento é marcado por maldições. E você vai ver o Velho Testamento terminar com uma ameaça de Deus de ferir a terra com maldição. Se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele termina o Velho Testamento dizendo isso. Ele viria e feriria a terra com maldição. E você vai para o Novo Testamento, você vai ver um texto que talvez, e eu vou já mostrar de plano para você, talvez você nunca tenha prestado atenção, o cameraman vai ficar apertado comigo, porque eu não paro. Talvez você nunca tenha observado com esses olhos de identificar que o assunto aqui é maldição. Mas é maldição o que está dito aqui. Você vai ver o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus está confrontando os fariseus, os religiosos. Jesus não tinha problema com o diabo se prostrava diante de Jesus, até o gadareno, que tinha uma legião, se prostrou diante de Jesus. Disseram os demônios, bem sei quem és, o santo de Deus. Mas os fariseus não, eles não se prostravam. Os religiosos tinham o nariz em pé e eles não se prostravam porque não compreendiam o mundo espiritual. Porque é só espiritualmente que você compreende coisas espirituais. Não é seminário teológico que vai te ensinar a compreender o mundo espiritual. Não é o estudo de grego, hebraico, aramaico. Não. O homem chamava Simeão, era simples, era um profeta e ele estava na sua casa e o Espírito falou para ele, vai para o templo que você vai ver o Messias. E ele foi e o Messias era um bebezinho no colo de uma mulher. Maria estava com Jesus ainda, bebê nos braços, e Simeão viu o Messias e identificou, porque o Espírito falou para ele. E ele disse, agora eu posso descansar em paz, meus olhos viram a salvação de Israel. E os religiosos estavam no templo. Jesus já estava homem, andando no meio do povo, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, ou então ensinando nas sinagogas, e eles não reconheceram Jesus, porque só pelo Espírito que identificamos coisas espirituais. E Deus é Espírito e sem termos uma identificação espiritual, nunca chegaremos a reconhecer as verdades espirituais. E aí os fariseus não se rendiam a Jesus. E Jesus fala com os fariseus a partir do versículo 13 de Mateus 23. Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, versículo 14, ai de vós, 15, ai de vós, 16, ai de vós, até no 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Vocês parecem túmulos pintados de branco. Por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia e iniquidade. Iniquidade não é sinônimo de hipocrisia. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Parece que é bom, mas não é. E o que é iniquidade? Jesus vai explicar para eles. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas que os seus pais mataram, e vocês estão dizendo que não têm responsabilidade nenhuma, porque a sua geração é outra. Você não estava naquela geração que matou profetas. Vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas que aquela geração matou. E vocês estão dizendo: não temos responsabilidade. Jesus diz no versículo 31, assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês, na verdade, sabem o que estão contando? Que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Vocês são a outra geração daqueles que mataram os profetas. Ok, vocês não estavam junto com seus pais quando eles mataram os profetas. Mas, contudo, entretanto, todavia, vocês são a geração seguinte. Aí olha o que Jesus diz: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Aqui tem água nesse copo, ó. O que é encher a medida? É pôr mais água. E mais água, eu encho a medida do mesmo conteúdo. É mais um pouco. Se eu colocar outra coisa, não é encher a medida, é mistura. Quando Jesus fala para eles: enchei, pois, a medida dos vossos pais, ele está dizendo: vocês vão fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram. Vocês vão encher a medida, vocês vão continuar com o mesmo conteúdo. Ele diz, versículo 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer igualzinho os seus pais. Vocês vão matar profetas também. Eu vou enviar profetas, sábios, escribas. Vocês vão matar, vão crucificar, vão açoitar, vão perseguir. Versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a face da terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Quando foi que Zacarias morreu? 400 anos antes de Jesus nascer. 400 anos antes? Isso. Então, ele está dizendo que desde o sangue do Abel até o sangue de 4 gerações antes desse povo estar vivo sobre a face da terra, o sangue derramado vai vir sobre eles. Aquela palavra que Deus deu para Caim: és agora maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão.
Esse negócio está valendo até esta geração. Está. Até essa geração que foi contemporânea de Jesus. Homens que Jesus está olhando para eles. E Jesus está dizendo: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ai, ai, ai. A presente geração é essa que está diante de Jesus, de 2000 anos atrás. Contemporânea de Jesus, e está ouvindo da boca dele, que desde o sangue do justo Abel até o sangue de quem foi assassinado 400 anos antes, 4 gerações, 100 anos, está vindo sobre aquela geração? Sim. Isso é Novo Testamento? É. Livro de Mateus. Então tem maldição no Novo Testamento? Tem. Mas tem a cruz, pastora? Sim. A cruz está aí para perdoar pecados, curar enfermidades, romper com as cadeias malditas, transformar a maldição em bênção. A profecia de Isaías 61, que é a profecia da vinda de Jesus, do seu ministério e do ministério da igreja, fala que o Espírito está sobre mim, me ungiu para evangelizar, curar, libertar cativos e oprimidos do diabo e edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. A cruz, ela é perfeita. Quando Jesus disse está consumado, ele fez toda a parte dele. Só que a cruz não é automática. A cruz não é uma solução automática para o pecado, nem para a doença e nem para as maldições. A cruz é uma provisão disponível para todo aquele que crê ir buscar na cruz, pelo sangue de Jesus, a mudança de tudo isso. Você vai entender quando eu falar do pecado. Ele amou o mundo, que deu o Filho para salvar o mundo. A cruz, ela foi uma ideia de Deus para salvar o mundo. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Todos estão salvos? Não. Mas, pastor, o perdão foi dado a todos, eu sei. Mas não é o perdão ofertado que muda a humanidade. É o perdão buscado com arrependimento e confissão. Eu falo que tem 2 leis no mundo espiritual, e eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal, ele não é legal de joia é legal. Ele é legal de leis. Existem 2 leis que regulam a ação do mal na nossa vida. Existe uma lei que é a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade está lá em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Se o pai peca, não morre o filho. Se o filho peca, não morre o pai. A responsabilidade é pessoal. O que o homem planta, ele colhe. Responsabilidade pessoal gera, como salário do pecado, a morte. E morte é separação eterna de Deus. Morte não é num caixão de mãozinha juntinha. Morte é separado eternamente de Deus. Vai viver eternamente disponível para Satanás. Separado de Deus. Um vem para dar vida em abundância, o outro vem para matar, roubar e destruir. O governo do império das trevas, morte, roubo e destruição. O governo de Jesus, vida e vida em abundância. Imagine depois que Jesus não influenciar mais na terra, quando o povo dele for arrebatado, quando o Espírito Santo for, quando a noiva for embora, que Satanás governará 1000 anos, sem nada impedindo a ação do mal. Imagine como será viver sem Deus. Não dá nem para imaginar. Mas o mundo inteiro está salvo? Não. Quem está salvo?
quem vai à cruz com arrependimento e confissão do seu pecado pessoal. A Bíblia fala assim no livro de Atos: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. Conversão é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente, a tal metanoia. Arrependei-vos e convertei-vos. Toma outro rumo. Aquele que fornicava não fornica mais, aquele que furtava não furta mais. Arrepende de ter furtado e ter fornicado um dia. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas tem um outro versículo. O outro versículo está em Provérbios. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que confessa alcança misericórdia, o que encobre de quem? De Deus. Você acredita mesmo que alguma coisa pode ficar encoberta diante de Deus? A palavra não vem à boca, ele sabe qual é, o pensamento não vem à mente, ele sabe qual é, ele conhece os afetos do coração. Ele conhece a intenção do coração. Não é dele que podemos encobrir nada. Nada fica encoberto diante daquele a quem temos de prestar contas. Então, se está escrito na palavra, e não há contradição na Bíblia, se está escrito na Bíblia, o que encobre as transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia, não é de Deus que está falando. Vou falar para você como juíza de novo. O mundo espiritual é legal. Não é legal de joia, é legal de leis. Se alguém cometer um crime, e aqui temos advogados, Gaspar é um deles. Se alguém cometer um crime e for flagrado no crime, flagrante delito, e esse flagrante for lavrado num documento, a lavratura do flagrante é a prova contra o criminoso. Não precisa mais provas. As outras provas só vão complementar. Mas ainda que não tenha nenhuma outra prova, tendo um flagrante delito registrado por uma autoridade competente, ele já está pronto para ser condenado. E aí eu quero dizer para você que o meu pecado e o seu pecado, na hora que ele foi cometido, tem uma autoridade que lavrou o flagrante delito. Deus fez um print, ó. Está lavrado. Está registrado. Então não é para Deus que está escrito que eu tenho que confessar. O que encobre as transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que fazemos na igreja quando convidamos as pessoas à conversão? Convidamos elas para terem uma manifestação pública. Porque está escrito, crer com o coração e confessar com os lábios. É pela palavra que as coisas acontecem no mundo espiritual. Você precisa verbalizar. O arrependimento é um sentimento. A confissão é uma verbalização. Eu preciso abrir a minha boca e confessar. Quando eu me arrependo, e o arrependimento é o coração quebrantado, sincero, contrito, e Deus não resiste a um coração quebrantado, Ele vê a minha salvação está assegurada, garantida. Agora, quando eu confesso, eu fecho uma janela que eu abri no mundo espiritual e o inimigo entrou por ela e tem autorização para matar, roubar e destruir. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, lá em João 10:10. Jesus não está falando da vida eterna, depois do milênio. Jesus está falando agora. Porque depois do milênio, Satanás vai estar no lago de fogo de enxofre preso por toda a eternidade. Ele não matará, não roubará, não destruirá mais nada. Jesus fala, eu estou vivo, estive morto, tenho comigo as chaves da morte e do inferno. É com essa chave que ele vai trancar Satanás no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Não vai matar, não vai roubar e não vai destruir. Ele mata, rouba e destrói now, agora.
Por quê? Porque tem alguma procuração nas mãos dele, alguma coisa que não foi tirada. A injustiça que foi praticada pelo pecado, ela continua com a porta aberta. Pastora, a senhora está dizendo que eu me arrependo e se eu não confessar, eu ainda tenho uma possibilidade de estar sujeita a uma influência maligna? Sim, eu estou dizendo porque isso é bíblico. Vou chamar a sua atenção para algo que você conhece muito na palavra, livro de Tiago, capítulo 5, está alguém contente, cante louvores. Está doente, chame os presbíteros da igreja, eles vão fazer a oração da fé e vão ungir o enfermo com óleo, e a oração da fé vai salvar o enfermo e o Senhor o levantará. Chame o presbítero, o pastor, o líder, aquele que tem poder e autoridade na igreja para ungir, para tocar e para fazer a oração da fé, e o Senhor o levantará. Aí tem ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa vai ser outro assunto agora. E aí está escrito: se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes sarados. Orai uns pelos outros pode muito em sua eficácia a súplica dos justos. São duas coisas diferentes. Uma é a primeira parte, antes do ponto e vírgula, está falando de uma enfermidade comum, de uma doença decorrente da corrupção da carne, de um acidente, de uma virose, de algo que decorre do mundo natural, doenças naturais. É a velhice, é a corrupção. Carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Esse tipo de enfermidade, chama o presbitério, ele vai ungir com óleo, vai fazer a oração da fé, e o Senhor vai ouvir essa oração da fé, e o enfermo vai ser levantado. Agora, depois o ponto e vírgula é outra história. São enfermidades decorrentes de pecado encoberto. Enfermidades que precisam ser tratadas no mundo espiritual. Não é doença física, não é doença psicossomática, é doença pneumosomática. É o mundo espiritual adoecendo o corpo. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, os pecados serão perdoados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. O justo não é o presbitério agora, é o justo. Quem é o justo? É todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Todo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus é justificado na cruz. E todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus tem autoridade para, junto com o outro, orar e ligar e desligar. Porque é outra lei espiritual. O mundo espiritual é legal. Ele funciona dentro de leis, de princípios. Quando dois concordam na terra, tem concordância no céu. Quando dois ligam, liga no céu. Quando dois desliga, desliga no céu. Então, as coisas espirituais precisam ser tratadas com confissão. E aí você vai entender. Deixa eu passar por trás. Aí você vai entender um texto bíblico que está na primeira epístola de João, no capítulo 1, está escrito assim. Minha Bíblia está desmanchando. Eu já não vou trazer mais essa Bíblia, eu tenho que trazer a nova. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão, ela aciona da cruz do Calvário
Não apenas o perdão, mas a purificação das injustiças praticadas. Ela traz um resultado espiritual sobrenatural de limpar, de purificar, de fazer acabar no mundo espiritual aquilo que ainda poderia ser algo na mão do inimigo para ele trabalhar. E aí, a cruz é um depósito disponível para toda a humanidade. Os 8 bilhões têm, a cruz tem. E os 8 bilhões se beneficiam da cruz? Não. Só aqueles que se arrependem e confessam. Aqueles que se arrependem e confessam, limpa a história do pecado. A transgressão desaparece e a injustiça desaparece. Todo pecado é uma injustiça, é uma prática contra a justiça de Deus. Todo pecado é uma transgressão à lei. Na cruz nada é automático. Cura de enfermidade tem na cruz? Tem. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou todas as nossas enfermidades, está escrito. E aí a pergunta é, ninguém adoece mais? Ou adoece? E quando adoecemos, o que fazemos? Vamos à cruz. Jesus, entre os homens, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, aonde ele chegava, trazia os enfermos a ele, e todos eram curados, todos. Mas ele não entrava nas aldeias soprando cura. Era preciso que trouxessem os enfermos até ele. Às vezes, você lê texto da palavra de Deus que eu falo, meu Deus, os rapazes tiveram que fazer um buraco no telhado para trazer um enfermo diante de Jesus, onde ele estava ensinando. A mulher do fluxo de sangue teve que se enfiar no meio da multidão. Ela tinha discriminação de ser imunda e ela correu risco e ela se enfiou. E o cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ainda pergunta, o que você quer? Eu quero ver. Por que precisa trazer o cara no telhado? Por que a mulher do fluxo de sangue precisa correr e ultrapassar as barreiras da multidão? Por que o cego precisa dizer o que ele quer? Porque é a nossa parte para acionar o que existe na cruz. É a minha parte. A parte de Jesus está consumada, está feita, está acabada. Mas a cruz, ela é como se fosse uma conta bancária, onde você pode ter muito dinheiro lá e vivendo miseravelmente, porque não saca o dinheiro. Não saca. Mas, pastora, a senhora não vai falar de heranças? Vou. Eu quero dizer que o tratamento das coisas pessoais é igualzinho das coisas geracionais. A lei da herança, ela também requer arrependimento e confissão. Mas como que eu vou me arrepender do pecado dos meus pais, avós, bisavós, tataravós? Você não vai arrepender, mas você vai confessar. Livro de Levítico, capítulo 26, quando fala de bênçãos e maldições. Quando chega no versículo 40, ele diz, mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais que cometeram contra mim, as vossas iniquidades precisam ser precedidas do arrependimento, porque é o arrependimento que vai cancelar as vossas iniquidades, junto com a confissão. Na história dos pais, eu não preciso me arrepender, eu não tenho como resolver algo de alguém que já morreu, não é espiritismo. Mas para eu reconhecer a existência de uma herança, eu tenho que reconhecer o pecado do antepassado. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. É o que Daniel fez. É o que Neemias fez. E é interessante, queridos, que a gente demora por causa dos paradigmas religiosos que temos. Demoramos para entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Olha que filosofia. Vou até tomar um copo d'água. Uma coisa é pecado, outra coisa é maldição. Uma coisa é salário do pecado tendo a morte. Aonde está o texto que dá respaldo para a maldição? 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
O texto que dá respaldo para a lei da responsabilidade, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. E o texto que dá respaldo para as heranças espirituais, 10 mandamentos, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Não mudou. Os 10 mandamentos podem ser cumpridos em Jesus. Não acabou, adultério continua sendo adultério, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar e desejar, já adulterou. Ficou pior. Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar e querer a morte dele, já matou. Passarão os céus e terra, mas os 10 mandamentos não passam. As tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. O trono do céu desceu, é a única vez que o trono do céu desceu foi para ele escrever os 10 mandamentos. Indiana Jones está procurando a Arca da Aliança até hoje por causa das tábuas da lei. Não vai achar, porque está no tabernáculo do céu, está escrito em Apocalipse. Nunca vai achar. O que eu quero dizer para você é que não acabou. Maldição não acabou. Apenas temos agora como resolver, graças a Deus. Porque se não tivéssemos, nós teríamos que ver como Davi viu as gerações dele serem destruídas por causa do pecado dele. Davi adulterou e mandou matar Urias, colocar na linha de frente para morrer. A bagaceira que foi a geração futura de Davi. O pecado de Davi é adultério, promiscuidade sexual. E aí, o que acontece nas gerações futuras? Abuso sexual incestuoso, estupro, o irmão estupra a irmã. Salomão, o homem mais promíscuo da Bíblia. E aí você vai ver qual foi o outro pecado: derramamento de sangue, matou Urias. E aí Absalão mata Amnon. E aí morte e promiscuidade são a marca das gerações de Davi. Quando o profeta Natan vai ao aposento de Davi para confrontá-lo no seu pecado, Davi se arrepende. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, fica de tarefa para você. O profeta vai ao aposento de Davi, confronta Davi, e quando ele confronta Davi, Davi fala: pequei contra o Senhor, reconhece o pecado. Resposta do profeta: o Senhor te perdoou o seu pecado, não morrerás, porque o salário do pecado é a morte, e Davi não vai morrer porque se arrependeu. Mas o profeta, depois que diz: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, ele diz: mas, toda vez que você encontrar mas na Bíblia, abre teu olho. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Os inimigos do Senhor blasfemando? Sim. Mas o pecado de Davi não foi oculto? Sim. E quem são os inimigos do Senhor? Quem é o adversário de Deus? Satanás. Os inimigos do Senhor viram o pecado de Davi e foram diante de Deus e disseram: é o teu queridinho, é o teu ungido, é o homem segundo o seu coração. Matou e adulterou. E agora, a tua lei vai funcionar ou não? O filho que te nasceu também vai morrer. Também por quê? Porque vai morrer mais gente. Quando eu falo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, quando Davi fala: pequei contra o Senhor te perdoou o teu pecado. Essa é uma parte, é o perdão do pecado. Mas a consequência geracional virá, Davi. Uma coisa é o pecado, outra coisa é maldição. Quando você vê as consequências chamadas como maldição ou como heranças espirituais na Bíblia, elas não tiram a sua vida eterna, mas elas tiram a sua vida abundante. Maldição, seca, bênção, chuva. Maldição, doença, bênção, saúde. Maldição, loucura, bênção, sanidade mental. Maldição, miséria, bênção, recurso financeiro. Espera aí. Doença, chuva, dinheiro, saúde mental é assunto de vida eterna? Não. Vida eterna ou é céu ou é inferno.
Esse assunto é assunto de enquanto caminhamos aqui agora. Consequências geracionais de pecado nos amaldiçoam. E a Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse. Eu desafio você a ver esse material que eu trouxe, ouvir o meu material. Se você não puder levar nada, eu desafio você para o meu canal oficial no YouTube. Bateu 13 milhões de visualizações essa semana. Você vai entender tantas coisas que acontecem na sua vida e que você não consegue entender. Está enchendo a medida, está fazendo de novo. É o filho que está se drogando. A resposta está naquilo que foi construído antes dele. Você vai ver doenças se instalando. A morte prematura, o acidente frequente, a resposta está no aborto praticado. A resposta está no que os antepassados fizeram. Você vai entender pelos vídeos que 430 anos de cativeiro no Egito é resultado do pecado de Abraão. Entregou Sara para o Egito. Você vai ver que a maldição da terra de Canaã, ela é resultado do pecado de Cã. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Noé, no capítulo 6 da Bíblia, é um homem escolhido por Deus. No capítulo 9, ele é um bêbado, toma um porre e fica descomposto. E a maldição entra na terra. Por quê? Porque o filho dele, chamado Cã, eram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E o filho chamado Cã vê o pai nu, bêbado, não cobre a nudez do pai, chama os irmãos e expõe a nudez do pai. Ele não tratou aquilo como deveria tratar, com honra ao seu pai. Ele desonrou o seu pai. Ele desonrou o seu pai. E a maldição vem. Como é que vem essa maldição? Maldito seja Canaã. Canaã, quem é Canaã? Se o homem Noé só tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Canaã é filho de Cã. A maldição é consequência para outra geração. Cã tem um filho que chama Canaã. Desonra o seu pai. Consequência pessoal. Existe consequência pessoal, responsabilidade pessoal para desonrar os pais? Existe. A Bíblia fala que vai viver pouco e vai viver mal. Honra teu pai e tua mãe para viver muito e viver bem. Isso é responsabilidade pessoal. É lei da responsabilidade. Desonrar seu pai e sua mãe, ou vai morrer cedo, ou vai viver muito e vai viver mal a vida toda. Isso é pessoal. Mas tem a responsabilidade geracional também. Além da responsabilidade pessoal, visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Canaã é filho de Cã. Mas, pastora, nem no tempo de Noé e nem no tempo de Abraão, o trono de Deus não tinha descido ainda no Monte Sinai para dar os 10 mandamentos, porque não tinha 10 mandamentos ainda. 10 mandamentos acontecem depois que o povo sai do Egito, sim ou não? Sim. Mas eu quero dizer para você que Deus não havia publicado a sua lei. Aqui tem advogado, ele sabe o que é a publicação da lei. Mas Deus sempre teve como base do seu trono a mesma justiça. Ele não muda, nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele não é o eu fui, nem o eu serei, ele é o eu sou. O caráter dele sempre foi esse, a base do trono dele sempre foi a justiça. Ele julga os povos com equidade. E aí Abraão, amigo de Deus, e aí Noé, um homem escolhido para começar a nova geração, e aí Davi, um homem segundo o coração de Deus, e os 3 têm história de maldição na família? Uhul! Por que será que eu vou escapar disso? Eu posso escapar, porque a cruz me foi dada, e na cruz eu posso entregar o meu pecado e o pecado dos meus antepassados. Deixa eu dizer uma coisa para você, foi sonegado da igreja esse assunto. Satanás, ele criou um clima
para criar paradigmas errados, para que nós não confessássemos pecados geracionais. Mas o que fazemos? Fingimos que esse assunto não existe. Fingimos que a herança espiritual não existe, mas quando olhamos para as famílias, nós vamos ver que existe. Nós vamos ver a repetição dos pecados dos antepassados nos outros. Nós vamos ver a sequência de doenças, a sequência de suicídios. Nós vamos ver a sequência de loucura, espírito de loucura numa família. Hoje, conversando lá no café da manhã com o pastor Silas, começamos a contar histórias um para o outro. Ele contando a história de uma família daqui, da cidade de Curitiba. A quantidade de acidentes frequentes, de morte prematura, numa família só. Isso não é coincidência. Aí você vai dizer para mim assim, isso não é justo. Isso não é justo. É justo porque é legal. É a lei de Deus. Imagine, faltam 2 minutos para as 4 horas, eu vou te soltar na hora certa, fica calmo. Não! Olha, você não sabe o que está falando. O senhor ouviu, hein, pastor? O senhor ouviu, hein? Glória a Deus. As histórias são muitas, os testemunhos são muitos, são muitas histórias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal, é dentro de leis, aqui tem muitos advogados. Imagine você uma história real. Imagine que um traficante de drogas, um homem envolvido só com negócios ilícitos, fraudes, manipulação financeira. Imagine que esse homem tem 2 filhos que são meninos de Deus. Esse homem tem 2 filhos que são crentes, se converteram na infância e nunca fizeram nada errado, nunca. Esses 2 meninos vivem de joelho no chão pedindo a Deus para converter o pai deles. E esse homem não se converte, ele fica rico com os negócios ilícitos que ele pratica. Aí esse homem morre e ele tem 2 filhos. E o patrimônio dele foi adquirido com iniquidade, derramamento de sangue. Os meninos nunca venderam um papelote de cocaína. A pergunta é, quem que herda o patrimônio desse homem quando ele morre? Por que os filhos herdam? Porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. Sois filhos, logo sois herdeiros. Muda o jogo. O homem é bom, trabalhador, construiu o patrimônio dele com o esforço do braço, suou a camisa dele de sol a sol, começou com uma rocinha plantando milho, Deus abençoou, multiplicou o que ele plantou, ele colheu muito, 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 daqui a pouco ele é um exportador de grãos, e esse homem tem um patrimônio fabuloso, e esse homem tem 2 filhos vagabundos que nunca fizeram nada, nunca ajudaram o pai, só sabem gastar, encher a cara e ir para a balada, e esse homem morre, uma geração vai antes da outra. E ele deixa um patrimônio fabuloso, e ele tem 2 filhos que nunca contribuíram para a construção desse patrimônio. Quem vai herdar esse patrimônio? Por quê? Porque são filhos. O direito de herança não está vinculado a ação nenhuma, está vinculado à legitimidade de ser filho. Sois filhos, logo sois herdeiros. Herdamos. Não é porque Deus é justo ou é injusto, é porque é legal. É porque é a lei dele. Agora, quando ele nos ensina que nós podemos romper isso na nossa vida, e não é quebrando maldições, como aprendemos.
Eu quebro, e reúne para quebrar a maldição, e eu quebro, e a maldição é que te quebra. Você não vai encontrar quebra de maldição na Bíblia, você vai encontrar confissão de pecados geracionais. Confissão de pecados geracionais. Eu teria 500 histórias para te contar, mas eu vou contar uma. Vou contar uma só. A senhora, dentista, uma falência renal gravíssima. Os rins dela pararam de funcionar havia 14 anos já. Hemodiálise. Essa moça dormia numa máquina de hemodiálise, porque tinha dinheiro, comprou a máquina e botou dentro de casa. Quando você precisa de ir para um centro médico para fazer, faz uma vez, 2 por semana. Mas quando você pode, você faz em casa todo dia. E essa moça sem perspectiva de cura. E a enfermidade não tem uma causa explicável. Os médicos diziam, o seu rim tem tudo para funcionar. Não entendo porque não funciona. Enfim, entrou na fila de transplante. 2 tentativas frustradas. Uma hora, o rim compatível ia ser transplantado. No dia da cirurgia, ela fica doente. Aparece uma infecção do nada, não pode operar. Aí suspende, aí a mulher já não quer mais doar o rim, aí demora para achar outro rim, outra doadora com compatibilidade. No dia da cirurgia da outra, a doadora adoece. 2 tentativas, não conseguiu. O dia que ela conversou comigo, ela falou, olha, pastor, eu acho que Deus quer me levar. Eu acho que Ele quer me levar, porque tudo dá errado. Até o transplante deu errado. Gente de dinheiro, morava no interior do Brasil, mas tinha assistência médica em São Paulo, e aí alugou um apartamento em São Paulo, e foi gente da família para ajudar. Ficava entre o interior do Brasil e São Paulo, interior do Brasil e São Paulo. Aí, quando a conheci, ela disse, pastora, eu já desisti de procurar ajuda, eu acho que Deus quer me levar. Eu acho que é plano dele que eu parta cedo. Eu falei, minha irmã, não é plano de Deus que ninguém parta cedo. Se você for para a Bíblia, você vai ver que morte prematura na Bíblia está associada a 2 causas. Primeiro, é mártir. É João Batista que perde a cabeça. São os apóstolos que morrem por amor ao Evangelho. Estevão, que é apedrejado. É associado a mártir por amor a Jesus. Aí é honra morrer cedo. E a outra causa de morte prematura é maldição. Maldição sem causa não se cumpre. Então, tem que ter uma causa. E nós precisamos identificar essa causa. Até onde eu sei, minha irmãzinha, ou é pecado pessoal, responsabilidade pessoal, pecado encoberto, você praticou aborto? Nunca, pastora, nunca. Porque se você praticou, pode ter um espírito de morte alojado no seu corpo. Quando você derrama sangue na encruzilhada, matando bode, galinha preta, os demônios vão lá para a encruzilhada para receber o sangue. Aquele lugar fica sendo habitação de demônios. Nas encruzilhadas onde são feitas oferendas, os demônios estão ali alojados. Se o sangue for derramado dentro do ventre de uma mulher, aquele lugar fica sendo alojado por demônios. Porque ele vai receber o sangue derramado da criança que foi sacrificada. E aí o espírito de morte pode agir no seu corpo e trazer enfermidade grave. Você praticou aborto, minha irmã? Nunca, pastora. E começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher casou virgem, menina nascida no Evangelho, 3ª geração de crentes. Então não é responsabilidade pessoal. Se não é responsabilidade pessoal, então pode ser herança. Minha filha, vamos indagar. Se tem homicídio na família, se tem um cangaceiro na família, se tem um homem violento que teve escravos, derramou sangue, vamos procurar saber. Vamos fazer a coisa certa. Aí ela foi para São Paulo, ela tinha uma consulta. Ela tinha uma vovó de quase 90 anos. Deus falou para mim que a vovó tinha a chave espiritual da cura da enfermidade dela. Mas eu fiquei de boca fechada. Não é
eu quem tenho que falar, não sou eu. É o Espírito Santo que tem que avisá-los. E aí eu fui interceder pela vida dela. Enfim, reuniu a família em São Paulo, levou o material, esse Quebrando Paradigmas Soberanos Espirituais, toda a família ouviu, entendeu, porque oração sem entendimento é reza, não funciona. E eu tinha uma necessidade de ir a São Paulo, tirar um visto que ia fazer uma viagem para a África, para Angola, e precisava ir ao consulado em São Paulo. Coincidiu, o dia que ela reuniu a família, eu estava em São Paulo. E eu disse, eu vou até a sua casa para essa reunião. E quando eu cheguei naquela casa, a família toda estava reunida. A vovozinha de quase 90 anos, o vovô já tinha morrido, os pais, os tios, avós, os sobrinhos, primos, enfim, uma enorme família reunida em volta de uma mesa retangular. E eu fui para aquela reunião. E eu disse, vocês viram o material? Vimos. Vocês entenderam o que é uma herança espiritual? Entendemos. Creram no que eu falo ali, pela palavra? Cremos. Eu falei, então agora eu vou contar algo para vocês. O Espírito Santo me disse que a vovó tem a chave espiritual que cura a enfermidade dela. E a vovó levantou a mão e falou, e eu tenho mesmo. E todo mundo olhou, a vovó estava na ponta da mesa. E aí a vovó começou a contar a seguinte história. Era jovem, casou-se com 16 anos de idade, foi morar na roça, não tinha juízo e não tinha Jesus, arrumou um caso na própria fazenda, o marido descobriu, matou o amante, enterrou no fundo do quintal, chamou e falou, você está vendo essa terra mexida aqui? Pois é, o seu namorado. Eu descobri tudo, matei, ele está aqui enterrado. Agora você tem duas opções. Ou você cala a sua boca, e eu calo a minha. Ninguém vai saber o que você fez, nem o que eu fiz, nós vamos viver bem o resto da vida. Ou você me acusa, a polícia virá, vai ver que o corpo está aqui, vai me levar, eu vou preso, mas um dia eu saio. E o dia que eu sair, eu vou matar você e vou enterrar nesse mesmo lugar. E a vovó ficou quieta, era uma mocinha de 16 anos. Quando ela começou a falar, o filho levantou, o filho pastor. Ela se converteu depois desse acontecimento. Ainda jovem, antes de ter os filhos. O filho se levanta e fala, mamãe, você é nova criatura, coisas velhas já passaram, mamãe, você não precisa falar disso, acabou. Você não conhecia Jesus. E ela dizia, não, eu entendi que eu tenho que falar. E aí a filha se levanta e fala, mamãe, calma, mamãe, não precisa falar, você está se expondo. Eu preciso falar. E ela terminou de contar a história dela. A família orou com ela. O marido dela morreu cedo, doença grave. Ela ficou viúva cedo, mas a tempo de ter os 3, 4 filhos que teve. E ela estava ali com quase 90 anos, contando uma história de 70 anos atrás, quase 80 anos atrás. E aí, sabe o que aconteceu? Não passou um mês, o rim da neta voltou a funcionar. Não passou um mês, a doença foi embora. Aquela doença instalada no corpo daquela neta era ação de um espírito maligno que pode visitar 4 gerações. Mas o resumo da história, o resumo da ópera. Eu quero dizer para você que aquela hora eu olhei para aquele negócio, eu estava sentado numa cadeira de rodinha de escritório. Eu fui com a cadeira para trás, olhei para aquela família inteira, olhei para aquela vovozinha. E sabe o que eu pensei? Quando você vê uma santa vovozinha da cabeça branca, ou um santo vovozinho do cabelo branco, você não imagina o que aconteceu na vida deles quando eles tinham 16 anos, 17, 18. O que houve lá atrás e que ficou encoberto. O pecado não confessado não desaparece. O pecado não tratado não some no mundo espiritual. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Tempo, espaço, não existe no mundo espiritual.
Tudo é como se estivesse acontecendo aqui agora. O que cancela pecado não é o passar do tempo. O que cancela pecado é arrependimento e confissão. Pastor, então no tempo que eu andei lá pela idolatria, que eu ia lá para o confessionário e falava para o padre tudo aquilo que eu fazia, está valendo? Não. Não está. Mas como, pastor? Eu confessei para outra pessoa. Sabe por que não está? Porque o que você fazia quando você confessava o seu pecado, o que ele mandava você fazer em resumo, ele lhe dava uma penitência, vá rezar 5 Ave Maria, 10 Padre Nosso, uma Salve Rainha, e penitência não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus. Pecado pessoal deve ser confessado também, sabe por quê? Porque os nossos pecados encobertos podem trazer heranças espirituais para 4 gerações. Quando nós falamos de herança, nós olhamos só para trás. Meus pais, meus avós, bisavós e tataravós. Mas eu desafio você a olhar para frente. Olha para frente. Pensa se vale a pena guardar e colocar encoberto aquilo que pode trazer consequências espirituais seríssimas para gerações futuras. Uma brincadeira de pornografia na internet pode ocasionar 4 gerações com promiscuidade sexual, até chegar no bisneto com pedofilia. Não vale a pena guardar. Graças a Deus nós temos a cruz, queridos. Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, foi nos dado a solução. Mas não é automático. Nós temos que ir à cruz com os nossos pecados confessados. E quando vamos à cruz, o sangue de Jesus nos limpa, porque está escrito, nos purifica e nos perdoa. E não quero só o meu perdão, eu quero a minha purificação. Porque eu quero que a minha vida chegue num ponto em que eu não fale mais de heranças espirituais malignas, não fale mais de maldições hereditárias, mas fale de bênçãos geracionais. Deus visitando a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoando até 1000 gerações. Muito mais eu teria que dizer, mas eu desafio você a procurar. O Espírito Santo, ele tem o maior interesse em revelar para a igreja. Eu só vou dizer uma última coisa para você. Um dia Jesus chegou numa aldeia e ungiu os olhos de um cego. E ele perguntou para o cego, vês? E o cego disse, vejo. Vejo homens como árvores andando. Aí Jesus ungiu de novo. E perguntou, vês? Agora eu vejo. Algum intercessor dessa igreja, vai até essa irmã ali, dá um abraço nela, levanta um pastor Gaspar, vai lá. A irmã já foi. Acorde ela ali. E ele pergunta, vês? E o homem diz, agora eu vejo. Você acha que Jesus não tinha autoridade para, com uma lambuzada, fazer aquele homem ver tudo que precisava ver? Jesus chamou Lázaro do sepulcro, Lázaro vem para fora. Jesus tinha poder sobre a morte, sobre a cegueira, sobre tudo. Sabe o que aquele versículo ensina? Que nós podemos ter os olhos abertos em parte, mas podemos ter os olhos abertos por completo. Deus quer que vejamos tudo que está na palavra. Deus quer que a igreja seja realmente limpa. O versículo usado para contrariar tudo isso é aquele que Paulo escreveu a Coríntios. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas sabe o que Jesus fala? Jesus, que é maior do que Paulo, ele fala, aquele que está em mim, meu Pai limpa. O que está em mim, meu Pai
e limpa. Só é possível ser limpo justamente porque estamos em Cristo. Porque se não estivermos em Cristo, nós nunca vamos ser limpos. E ele diz, vós sois limpos pela palavra. Você recebeu uma palavra revelada hoje aqui. E eu creio que ela vai frutificar na sua vida. Eu não posso sair sem falar de um seminário que fazemos, chama Silk, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. 5 dias mergulhados na palavra de Deus em temas de libertação. Gaspar e a sua linda esposa já estiveram lá, mais o irmão aqui da libertação. E o Silk, que acontecia só no estado de São Paulo e na Europa, está vindo para Joinville também. Então, agora o Silk tem uma edição em São Paulo, uma em Joinville, uma edição em São Paulo, uma em Joinville. Todas as informações estão no meu site, pastorataniatereza.com. Se você quer se interessar e se aprofundar nesse assunto, vá para o Silk. Faz um divisor de águas na sua vida. Amém?